Hoje vou conversar com o Davi Branco. Ele atua como Head de Engenharia na ArcTouch. Tudo bem, Davi? Obrigado por aceitar o convite. Ô, Edu, que massa, cara. Obrigado mesmo pelo convite. Estou mega feliz de estar aqui contigo hoje. Muito massa. E antes de começar o nosso papo aqui, eu queria pedir para você contar um pouquinho, né, sobre a ArcTouch, sobre o trabalho que você desempenha lá, para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Pô, legal, show de bola. Ah, cara, a ArcTouch é uma empresa que atua no segmento de serviços, né? Nós prestamos serviços para outras empresas. Nós temos a premissa de trabalhar com as melhores empresas possível. Esse é o nosso lema. E quando a gente fala melhor, a gente não está falando de talvez a que ganha muito mais ou a hiperbilionária, mas sim aquela que tem um fit muito legal com a nossa cultura. Nosso trabalho ele envolve muito uma troca de culturas, né? Muitas das nossas pessoas trabalham na cultura do cliente. E esse cliente é lá dos Estados Unidos, é da Europa, é da Ásia, enfim, ele é do mundo inteiro. Então nós temos um desafio bem grande na mão e eu como head de engenharia hoje, meu papel principal é orquestrar isso tudo, é fazer com que não só as nossas pessoas estejam felizes, mas o cliente esteja feliz com as nossas pessoas e que nesse mix de cultura a gente consiga extrair o melhor de todos os mundos. Eu tenho uma certa experiência com isso já, pelo menos uns 5 anos trabalhando nessa área, sempre na área de gestão de pessoas, muito mais focado em não tirar o olhar das pessoas no sentido de sim, nos preocupamos com performance, sim, processos são importantes, mas pessoas elas vêm acima de tudo isso. Então, o meu papel hoje na AT, como nós carinhosamente chamamos, na ArcTouch, é trabalhar com que os times estejam felizes, animados, engajados, entregando o melhor que podem para que os nossos clientes se sintam felizes, engajados e esse ciclo continue. Muito massa. E só para quem estiver ouvindo, né, ou assistindo a gente entender a dimensão aí do seu trabalho, hoje você está liderando quantas pessoas, assim, no total, de quantos países diferentes? Hoje, o time de engenharia da ArcTouch, nós somos aí por volta de 250 pessoas, é, mais uns 12 a 14 managers hoje, né, que cuidam de todas essas pessoas, e nós trabalhamos com pessoas dos Estados Unidos, do Brasil, né, na verdade de toda a América do Sul, América Central e Europa, onde nossos times estão distribuídos. Muito legal. Daí o primeiro ponto que eu já queria, já puxando o nosso papo aqui, né, que é sobre liderança aí de times globais, diferentes culturas e tal, já queria entender assim de você quais são as diferenças ali, né, que você percebeu entre liderar brasileiros, liderar europeus, americanos, enfim, pessoas de outras culturas. Essa é uma pergunta muito massa de responder, porque ela não tem uma resposta óbvia, porque eu já lidei com muito americano que tinha uma veia muito mais brasileira, muito europeu com uma veia muito mais brasileira do que o próprio brasileiro. Então foi muito legal isso, para ver como a nossa cultura ela hoje está muito disseminada no mundo, né? Então assim há muitas particularidades nossas aí espalhadas por tudo. Mas de fato assim uma coisa muito clara é a forma como você lida a comunicação com essas pessoas. Você consegue ser muito mais direto com o americano, muito mais direto com o europeu. Com o brasileiro, você tem muito mais o jogo de cintura, do e aí, tudo bem, como é que estão as coisas, e a família e tal. E você chega para o americano, você fez aquilo que a gente combinou ontem. Uhum. Então, assim, você recebe a mesma resposta dessas pessoas, só que você gastou um pouquinho mais com a outra no quesito comunicação. Pensando no mundo onde hoje estamos de forma assíncrona, né, no mundo inteiro, isso transforma a forma como a gente realmente trabalha. Então, assim, nós usamos muito o Slack, né, a nossa ferramenta de comunicação oficial, e no Slack nós até fizemos como se fosse uma campanha do tipo, não diga oi, tudo bem e deixe por aí, né? Mostre que você veio, né? Pergunte o que você precisa. Se nós costumamos falar muito com os managers, né? Principalmente os que eu trabalho diretamente, sobre como você for fazer um pedido para alguém, for fazer uma solicitação para alguém do seu time, fale o que tu precisa, quando você precisa, como você espera receber aquilo. Então você cria um ambiente onde, independente da cultura, a informação está ali, as pessoas podem agir de acordo com como elas são, mas com toda a informação que precisam para isso. Hoje isso é um grande desafio, principalmente quando você fala aí de pessoas que vêm de uma cultura diferente, uma cultura muito mais ou direta ou não tão direta, você equilibrar isso no teu dia a dia se torna um desafio. Mas é um desafio muito da hora, porque você vê como você se adapta às pessoas. Uhum. E eu achei muito interessante quando você comentou ali, né, sobre essa questão de poder ser mais direto, né, com americanos, europeus e tal. Mas eu imagino que não tenha só lado bom, assim, né? Tenha coisas ali que talvez não sejam tão interessantes, assim, do ponto de vista de um brasileiro, né? Tem alguma coisa ali que talvez tenha te incomodado um pouco mais, que você teve que se acostumar?
É muito costumeiro você levar para o lado pessoal, né. Então, assim, quando você está no começo e criando esse relacionamento ainda, quando você vê uma opinião do tipo: "Eu não gostei do que você fez", você leva para o coração, tipo: "Ai meu Deus, o que que eu fiz? Eu não devia ter feito". E aí você faz uma retrospectiva, né, do tipo assim: "Tá, mas eu não fiz nada". Então aí você começa a entender: não, é só o jeito da pessoa. Então isso é algo que eu e pelo menos umas 50 pessoas que já trabalharam comigo passaram pela mesma coisa. Você leva para o coração quando é uma coisa direta para você. Então, você tem um tempo de adaptação para você entender que aquilo ali não é algo contra você, não está te causando nenhum mal, na verdade é um jeito da pessoa se comunicar, né? E a cultura que influencia nisso. Então, assim, é dolorido no começo, te confesso. Bate aquela coisinha assim do tipo, não sei se eu fiz certo. Mas depois com o tempo se Uhum. acostuma. Eu acho, assim, interessante ter isso em mente também. Não, eu acho que não só pelo nosso lado, que obviamente é importante, mas também pelos nossos liderados. Porque, eventualmente, se a gente se sente assim, nossos liderados também podem se sentir assim. Então, talvez conversar com eles sobre isso, explicar que, putz, diferença cultural e tal, é assim mesmo. Então, talvez isso deixe esse pessoal com uma caixa um pouquinho mais grossa no começo ali, onde normalmente a gente vai sentir um pouco mais enfim, desse baque que a gente tem. Exato, não, e é assim, é algo que acontece, né, então se espera que aconteça. Então você já, por exemplo, se você vai fazer o onboard de um manager novo para o seu time ou para um tech lead, por exemplo, já fala assim: "Olha, no teu time tem um americano, tem um europeu. Vai ser diferente, viu? Se prepara. E dá alguns exemplos de coisas que já aconteceram com a sua vida. Por exemplo, até como eu citei ali, né? Uma vez eu fui fazer uma apresentação de algo e a pessoa, em vez de dizer, pô, legal que tu fez a apresentação, mas eu não gostei, ela fez direto, olha, eu não gostei do que tu fez. Hum. Então, assim, isso te dá aquele baque, mas você, não, beleza, agora tu segue a partir dali. E é muito legal ver os managers de hoje em dia. Com o fato de nós termos acesso a todas as culturas, né, a internet está aí para isso, um pouco mais com essa casca já. Só que quando acontece ao vivo é diferente. E Uhum. aí bate aquela sensação. E você, como líder dessas pessoas, tem que estar pronto até para ouvir do tipo, olha, eu não gostei que ele falou direto comigo e a minha cultura não fecha com a da tal pessoa. Então, tudo bem, faz parte. É uma adaptação necessária. Mas uma coisa que eu sempre falo para os managers é assim, encontre algo em comum. O incomum que você tiver com outra pessoa, independente da cultura, vai ser incomum. É um esporte, é um livro, é um filme. Encontre algo que faça você criar uma conexão. E aí, independente se a pessoa fala assim, olha, eu não gostei de nada do que tu fez, ou se ela disse eu amo tudo que você faz, você já tem aquela preparação de comunicação com essa pessoa. Tem funcionado bem legal dessa parte, inclusive. No final das contas, é todo mundo ser humano, né? Então, essa conexão aí, ela deveria acontecer independente da cultura, pelo menos até certo ponto ali. É, Exato. mas o ponto que eu queria também entender, assim, de você se já aconteceu de, por exemplo, seus liderados ali terem problemas por conta de diferenças culturais ali, então, pô, um vai falar com o outro e dá aquela confusão. Você já chegou a se deparar com alguma situação assim? Já tive que atacar de mediador em algum momento para fazer com que ambas as partes, né, entendessem a situação cultural de cada uma e aí interagissem de uma forma diferente. E não é uma coisa tão difícil de acontecer, ela é bem comum, assim, principalmente quando há esse choque inicial de cultura. Então, assim, nesse momento, até citando, né, que eu tive que ser mediador numa situação bastante chata, mas era uma situação tão necessária que era a quebra do gelo. Era o inicial. Precisava que aquilo acontecesse, pensando no perfil das pessoas que estavam envolvidas, aquilo ia acontecer mais cedo ou mais tarde, então foi bom que aconteceu no começo. Então, acolher, ter empatia, entender que isso vai impactar o dia a dia delas, né? Mostrar para elas o quão importante é também olhar com o olhar do outro é algo que faz a diferença. Mas a gente não pode deixar a coisa correr solta nesse momento, porque isso pode acabar ofendendo, machucando, magoando, né? Então, assim, você quer um lugar de trabalho onde você se sente seguro para ser quem você é, com a sua cultura. Então, você não vai abrir mão disso. Então, você precisa trabalhar isso com né, comunicação não violenta, como que você trabalha com que as pessoas entendam um lado da outra. Afinal, o sentido de empatia, né, é você sentir a dor do outro, não você olhar para o outro como você se olharia. Então, é diferente. E isso é algo que realmente é necessário quando você lida com culturas aí muito diversas como as que a gente tem no mundo. Uhum. Eu achei bem legal você ter mencionado aí essa questão de segurança psicológica, porque às vezes a gente olha internamente aqui, então vamos pensar em times somente com brasileiros, né? Então, pô, a gente pensa nesse tema, talvez olhando para outras questões, né? Uma questão muito, talvez, de gênero e tal, de personalidade, mas agora, quando a gente pensa em times
cross-culturais, a gente também pode pensar na cultura que, enfim, da onde aquela pessoa vem, né? Então, acho que entender esse background acaba sendo importante. Daí eu queria até entender de Sem você. dúvida. Diga. Não, sem dúvida, eu concordo contigo, assim, a gente tem o costume, né, de olhar para o nosso lado. Uhum. Quando a gente olha para o nosso lado, é quem está perto. Mas quando a gente olha para frente, talvez é quem está um pouco mais longe da gente. Então, assim, você tem que fazer esse exercício enquanto você está num time que é espalhado no mundo inteiro. Uhum. Porque se você só olhar para o lado e achar quem está contigo ali, né, talvez no ombro a ombro, ali pertinho de ti, isso é muito fácil de lidar, porque essa pessoa muito provavelmente vai estar ou no Brasil ou no seu país de origem. Mas quando você olha para frente, você vê que não é só aquilo ali, você olha com um olhar realmente bem diferente de segurança psicológica, de será que eu posso ser eu mesmo, de o quanto ser eu mesmo está impactando outra pessoa. Então são pontos que, enquanto líder, a gente não pode deixar passar despercebido, a gente tem que estar muito atento quanto a isso. Uhum. E até entrando um pouquinho mais nesse tema, eu queria entender se, na sua visão, a diferença de língua, por exemplo, também pode contribuir para isso. Porque, assim, eu imagino que as pessoas deem preferência para se falar inglês, né? Pessoas que são de Exato. países diferentes. Nesse caso, essa diferença de língua, ela pode influenciar também, talvez, em conflitos ali, talvez em compreensão, em termos de comunicação, enfim. Eu dividiria em duas situações, mas respondendo de forma Uhum. direta, sim, influenciei muito. Você, quando aprende uma segunda língua, você demora um tempo até ser você naquela segunda língua. Então, aquela piadinha que você pensou em português e você não vai encaixar ela em inglês, um Uhum. exemplo disso, isso faz com que você, de certa forma, deixe de ser você por alguns momentos. Então, você acaba enxergando isso como uma barreira. E a barreira linguística ela é muito forte, porque nós temos a síndrome de vai ver que eu estou errando, né? Uhum. Do tipo assim, eu vou ter uma conversa em inglês, mas a outra pessoa vai saber que eu usei o verbo errado, no tempo errado, na forma errada, não conjuguei como devia e tal. E isso já te deixa com aquela síndrome do impostor horrível para você, tendo que lidar com uma pessoa que, se você falar português com ela, ela não vai te entender. Uhum. Então, assim, isso causa uma situação estressante tão grande a ponto de acontecer muito de a pessoa esquecer do que estava falando, as pessoas não se sentirem confortáveis, de pedir, olha, preciso que a gente converse em outro momento, porque agora eu não consigo. Então, isso acontece. A barreira linguística ela é muito forte. E quando você enxerga, por exemplo, né, você está trabalhando com uma pessoa do Brasil que fala o português e o inglês é a segunda língua, e você está trabalhando com uma pessoa, por exemplo, lá da Ásia, onde o inglês também é a segunda língua, é uma outra barreira que ambos vencem simultaneamente para se conversarem. Então, assim, a camada de estresse é muito grande sobre a pessoa. E nesse momento você não se sente seguro. Então, assim, isso demora Uhum. um tempo, ainda mais num país onde 2 a 4% só falam inglês, como o nosso, é muito difícil você vencer isso de casa. Então, você vence isso do dia a dia, você vence isso no trabalho mesmo. E isso causa até mesmo transtornos no sentido de ansiedade antes de uma meeting, ansiedade antes de uma. Imagina você tem um liderado, né? Vai ter aquele one-on-one com o liderado que é um pouco mais pesado, porque é um feedback um pouco mais robusto, digamos assim, em inglês. Sendo que você não está confortável com o inglês, como que você faz isso? Então, são alguns dos percalços ali do dia a dia que, quando você lidera times internacionais, isso acontece. E é uma barreira que você precisa vencer. Dificilmente em algum momento da nossa trajetória de vida a gente vai voltar a olhar só para o nosso país, né? Então é uma coisa que faz parte do nosso processo de evolução nisso. Uhum. E até um negócio que eu reparo também, e só abrindo parênteses aqui, eu também trabalho numa empresa global, né? Então, de vez em sempre eu tenho que conversar com pessoas de outros países, normalmente da Europa. E um negócio que eu reparo também é que, às vezes, um bloqueador ali na comunicação, não vou dizer um bloqueador, vai, mas um dificultador, é que a gente, porque assim, quando a gente pensa em comunicação, a gente quer tirar alguma coisa da nossa cabeça e passar para a cabeça da pessoa. Isso passa pela fala, enfim, assumindo que a gente está numa reunião por vídeo. E se eu não estou muito confortável naquela língua, que acaba sendo o caso da maioria das pessoas, quando a gente vai comunicar, talvez a gente não passe exatamente aquilo que a gente gostaria de passar. Então a comunicação ela fica de alguma forma degradada ali. Então a gente tem que tomar muito cuidado, talvez até validar muito mais aquilo que a gente está falando. Pô, realmente é isso, não é? Talvez deixar por escrito também para ter uma segunda forma ali de validar aquilo que a gente falou e que a pessoa entendeu, para garantir que a gente não vai ter desalinhamentos ali, que, especialmente em contextos ali mais importantes. Sem dúvida. E quando você está falando de outra língua, né, num contexto de entendimento pleno,
é muito difícil mesmo. Então, assim, uma coisa que funciona muito bem e algo que já acontece por, sei lá, centenas de anos na aviação, por exemplo, eles usam algo chamado cotejar. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, inclusive. O cotejar nada mais é do que você repetir a última informação para ter certeza que Hum, você ouviu a informação da forma correta. Então, quando o piloto está lá falando com a torre, olha, estou indo em direção a X no aeroporto Y, a torre fala exatamente a mesma coisa que esse piloto falou para garantir que a comunicação aconteceu. Alguns dos acidentes famosos que a gente infelizmente vê na televisão aconteceram porque ou não aconteceu o cotejamento ou a falta de interesse em fazer a comunicação acontecer, ela existiu ali naquele momento. Então, quando a gente lidera times assim, onde a segunda língua é a língua que você está conversando com a pessoa, é importante essa validação, no sentido de não uma microgestão no sentido assim, repete tudo que eu falei para ti agora. uhum. Não, mas no sentido de, olha, isso aqui que eu preciso, faz sentido para ti? E aí a outra pessoa te dá uma resposta muito parecida, ou né, se entendeu o que falou nesse momento. Então, assim, funciona muito bem para comunicação síncrona, né? Quando você está ali numa reunião de vídeo e etc. Seja em português, seja em outra língua que você está falando. Porque isso garante que a tua ideia, como tu comentou, né? Que passou por todo esse trajeto para chegar no outro lado, chegou de forma clara e está todo mundo ali na mesma página a partir dali. Uhum. E tem até uma outra técnica que eu acho bem interessante, que é quando a gente cocria o resultado da reunião com a pessoa. O que eu quero dizer com isso? Então, imagina que a gente está discutindo ali sobre algum assunto e a gente quer chegar numa conclusão. Então, em vez de só falar e ouvir a pessoa e a gente ir trocando, o que acaba sendo obrigatório nesse caso, eu acho que dá para dar um passo além, que talvez vão abrir uma ferramenta de colaboração ali, então o Miro, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, talvez um Docs ali, algo simples assim, e durante a reunião a gente compartilha a tela e vai anotando tudo que a gente estiver combinando. Porque se a pessoa discordar, ela vai discordar na hora de você. Então, ela, não, peraí, isso aí não é bem assim, não. Isso aqui talvez não seja responsabilidade minha, isso aqui é com fulano. Então, isso aqui a gente pode ver para deixar para depois. Enfim, a pessoa vai conseguir ter um momento dela ali de conseguir intervir para garantir que está todo mundo alinhado naquele momento. Então, para quem está buscando uma ferramenta aí, inclusive isso é interessante até quando a gente faz em português também, em algumas situações. Mas, enfim, Uhum. acho que é super especial para quando a gente faz em outra língua. Mas aí um outro ponto aqui que eu queria também entender e pegar a tua experiência como é que faz, assim, dá para trabalhar com times em fusos tão diferentes? Então, sei lá, uma pessoa no Brasil, outra na Europa. Como é que funciona essa comunicação ali para funcionar relativamente bem, assumindo que a língua não é o problema nesse caso? Uhum. É um desafio constante, se não diário, sabe? Quando você trabalha com pessoas com fusos horários diferentes, você precisa primeiro estabelecer o que é comunicação e quando ela vai ser síncrona ou assíncrona, né? Vou dar um exemplo. Um dos meus managers, ele mora em Londres. E o fuso horário, né? Bem diferente do nosso. Então a gente combinou e nós temos um overlap de horas. Então, assim, a gente trabalha em alguns horários onde nós estamos fisicamente na frente do computador ou do celular, enfim. E quando a gente precisa fazer reuniões que eu preciso que ele esteja lá, a gente opta por trabalhar no horário dele. Então, assim, eu faço isso de forma com que ele se sinta mais à vontade. Porque se eu for marcar uma reunião, por exemplo, às 2 da tarde para mim, lá para ele já vai ser o final do dia dele. Se eu marcar às 3, às 4, o dia já estourou, então, assim, já tem uma visão de talvez sobrecarga que não é só emocional nesse momento, é cansaço mesmo, a pessoa trabalha o dia todo, enfim. Então, acontece nos horários dele. E nesse momento a gente estabelece algumas dessas prioridades, o tipo one-on-ones, de manhã no Brasil, ótimo momento para Uhum. ele lá na Europa. Se precisar uma reunião na parte da tarde ali, que foi aquela reunião, gente, precisamos nos encontrar aqui. Ele sabe que, eu sei que em algum momento ele abre mão também da parte do fuso para trabalhar no fuso do Brasil. Então, esse tipo de coisa vem da comunicação lá atrás, onde a gente alinhou o que seria assíncrono e o que seria síncrono. E tem funcionado super bem. Inclusive, o time dele, parte do time dele, e se não 90% é brasileiro, inclusive. Então, assim, há um desafio de mão dupla, que é o meu com ele e dele com o time dele, e só funciona por causa da comunicação. Falha, Uhum. sem dúvida, não existe nada 100% nesse caso, mas tudo que é possível acontecer dentro deste combinado funciona bem. Uhum. Só quando a gente foge dele que daí a coisa não funciona tão bem. E vocês usam, ou melhor, quais ferramentas vocês usam ali, né, para tentar melhorar essa comunicação? Então, eu imagino que tem a mensagem de chat, só que no chat talvez tenha que esperar o overlap ali, ou então talvez esperar no dia seguinte, né, para a pessoa responder. Mas fora o chat ali, quais ferramentas que vocês costumam usar? Para tentar uma boa comunicação
assíncrona? A gente usa muito o Notion, Hum. assim, para registro de tudo, né? Registro de atividades, registro de quais são as iniciativas que você está rodando com o seu time nesse momento, quais delas você precisa do meu input para isso. Então, assim, a gente usa muito a ferramenta onde você marca a pessoa, né? Então, assim, tá tudo correndo super bem, nesse momento eu preciso do Davi. Então, essa pessoa vai lá e me marca, Davi, eu preciso de tua ajuda nesse caso aqui. Então, isso de forma assíncrona funciona muito bem. As mensagens programadas do Slack Hum. também, porque imagina, né? Você tá em casa com o teu celular ali e eu mando uma mensagem aqui para mim 6 da tarde lá para essa pessoa de Londres é às 10 Uhum. da noite. Aí bate a ansiedade, o que tá querendo? Aí você já vai lá no Slack e tá trabalhando fora do teu horário. Então, assim, mensagens programadas funcionam super bem, mas uma coisa assim que eu diria que é a chave dessa comunicação assíncrona é garantir que quando se comunicar de forma completa, né? Que é do tipo, eu preciso disso, até quando e por esse período. E aí a coisa funciona. Quando ela é quebrada, do tipo, você pode me ajudar com isso aqui? Aí fica do tipo, isso aqui, mas para quando tu precisa? Uhum. Então você já entra numa outro tipo de negociação que talvez vence o teu tempo, porque o overlap de fuso já não é mais o suficiente. Uhum. Então, assim, comunicação assíncrona só funciona se ela tiver esse comprometimento inicial de setar alguns regras básicas, digamos assim, da boa vizinhança da comunicação assíncrona. É muito legal você trazer isso, porque eu já percebi várias dessas dores aqui, né? Comigo e com outras pessoas. Então, coisa de, sei lá, no fim do dia deu um problema ali em produção, a gente tenta entrar em contato com alguém quando vê meia-noite já lá, pro pessoal, e putz, é complicado. A gente já recebeu alguns feedbacks, inclusive, em relação a isso. A gente vai aprendendo com o tempo, né? Então, acho que Exato. a função de agendar mensagem ali no Slack é legal. Eu não sei se outras ferramentas de chat têm isso, né? O Teams ali, ou enfim, Discord. Mas enfim, acho que é bem Pois é, eu interessante para quem acredito que trabalha sim. globalmente. É indispensável, eu diria, porque ah, mensagens elas assustam quando elas não têm contexto, né? Então, Uhum. assim, dependendo do que você fala, olha, preciso falar contigo. No momento onde um monte de empresa está fazendo a demissão em massa, isso vai fazer a pessoa perder a noite dela. Então, assim, tem essa preocupação de você garantir que a mensagem seja clara, né? Uhum. E eu acho que se a gente voltasse uns 15 anos sem Slack, sem nada, a gente teria uma vida muito difícil. Provável, provável. E um outro ponto que eu queria também entender de você é assim: beleza, ter times globais é legal ali e tal, só que, enfim, tem uma barreira de comunicação ali, questão de fuso horário e tal. Daí o que eu queria entender na sua visão, a partir de qual momento faz sentido a gente pensar em ter times em diferentes países, né? Porque talvez seja mais fácil começar num país só, talvez até numa cidade só e expandindo a partir daí. Mas quando faz sentido você pensar em dar esse salto? Quando a diferença de país resolve algum problema para ti, seja esse problema monetário, seja esse problema geográfico, mas quando houver essa necessidade onde a resposta está em preciso de alguém em Londres, aí sim. Então, isso faz com que você, pelo menos, dose a tua decisão. A ArcTouch nasceu Brasil, meio Estados Unidos. Ela nasceu nos Estados Unidos com um brasileiro também lá, né, no time de fundadores. Hoje ele é o nosso CTO, inclusive é a pessoa ao qual eu reporto. E já nasceu com a mentalidade de o brasileiro pensa fora da caixa, ele é criativo. Então aí ele já resolveu um problema que era precisamos de pessoas criativas. O brasileiro é criativo, então vamos também abrir um escritório. Inclusive o nosso escritório principal da empresa ele é em Florianópolis, né, Santa Catarina. Então assim é onde tem a maior quantidade de pessoas que trabalham mais por perto. Uhum. Antes tínhamos muito mais, mas agora está todo mundo aí separado e geograficamente localizado em outros lugares. Então, quando essa decisão de ter gente fora, pelo menos resolve um problema, é legal você considerar. Só que existem alguns fatores que é do tipo assim, será que eu não consigo resolver esse problema simplesmente com uma alteração de horário de trabalho? Né? Por exemplo, você vai atender alguém lá no Japão, você tem que pensar que o fuso horário é tão grande que talvez a outra pessoa aqui trabalharia no terceiro turno Uhum. para que atendesse alguém lá. Então é possível ter alguém. As leis trabalhistas brasileiras elas compreendem isso de forma justa como um trabalhador, né? Será que a gente consegue proporcionar vida, qualidade, sensação de pertencimento dentro da empresa, trabalhando num fuso horário onde só vai ter uma pessoa talvez trabalhando e mais ninguém? Então é o tipo de coisa que talvez termos um time geograficamente localizado naquele país faria a diferença. O investimento talvez não compense. Então ele precisa se pagar, né? Por isso que eu citei que monetariamente é importante isso. Só que hoje eu diria que, além disso, o fato de você ter uma cultura diferente dentro do teu time
talvez te ajude a resolver problemas que você nem sabe que você tem, que seria a questão de quanto mais criativo eu posso ser com pessoas pensando completamente diferentes. Muito mais. Como que eu posso chegar a soluções melhores para os meus clientes, tendo alguém que vive o dia a dia dele lá? É muito mais fácil. Então, esse tipo de coisa ajuda a tomar uma decisão. Não tem uma solução para tudo, assim, no sentido de vamos mandar todo mundo agora, um para os Estados Unidos, um para a Europa, um para não sei o quê, e dividir tudo isso. Mas quando começa a fazer sentido, no sentido de te dar uma resposta aos teus problemas ou à tua necessidade, vale o investimento. Uhum. Na ArcTouch nós fazemos bastante disso, onde nós enxergamos essas localidades e aí a gente vê muito a necessidade se realmente vale a pena manter alguém em outro país? Vale. Vamos fazer acontecer então. Existe muito dessa possibilidade. Inclusive, a gente tem 2 managers se mudando recentemente, eles estão indo para outro país da Europa, para atender essa necessidade também de estar disponível num fuso horário diferente, trabalhando num tipo de cultura diferente, para nos trazer mais dessa criatividade que a gente tanto precisa. Uhum. E um negócio que eu reparei aqui, né, na Samap, também uma empresa global, mencionando aqui de novo, é que alguns problemas locais são muito mais fáceis de serem resolvidos, né, como você comentou. Então, por exemplo, quando a gente teve que implementar aqui a parte de registro de recebíveis, né, para quem trabalha no mercado financeiro sabe o que é, mas é assim, algo brasileiro, sabe? Só existe aqui no Brasil. Então a gente teve que implementar, foi muito mais fácil montar um time aqui para a gente resolver esse problema do que pegar pessoas de fora para tentar entender como que o mercado brasileiro funciona e tal. Tipo, não, peraí, monta esse time aqui, executa o que tem que executar, as documentações já naturalmente são em português, enfim, a gente os documentos são em português, todas as especificações são em português, então né, é muito mais fácil montar uma equipe aqui, né? E eu imagino que a mesma coisa aconteça ali em outros países. Então, talvez, sei lá, não sei se na Finlândia alguma coisa é diferente, mas se for muito diferente, pô, talvez faça sentido montar um time lá. Ou então, talvez, se, sei lá, a operação naquele país é muito grande, já começa talvez a justificar ter uma equipe só daquele país. Então, eu acho que tem muitos pontos aí, né, que a gente pode considerar para pensar se vale ou não a pena, ou quando vale a pena a gente ter uma equipe ali de engenharia em outro país. Exato. Já imaginou você chamando alguém lá da Europa, por exemplo, dando documentos sobre boletos e integração né, de boletos? Ó, lê isso aí, vamos implantar e tal, e etc. Explicar tudo isso. Então, assim, faz muito sentido o que tu falou. Você enxerga um problema e realmente quando você está em loco, né, parte daquele problema, é muito mais fácil de você resolver. Agora, de novo, não existe uma forma onde você consegue mensurar isso da noite para o dia, né? Então, requer análise, estudo, existem leis trabalhistas nos outros lugares que são muitíssimos diferentes das do Brasil. Então, quando você é líder, não é simplesmente, vou mandar alguém para lá. Não, você tem que considerar muita coisa antes de fazer isso acontecer. Muito bom. E um outro ponto que eu também queria entender de você é, na sua experiência, assim, quais foram os principais desafios que você enfrentou quando você começou a liderar times de culturas diferentes, enfim, times globais ali? O que você se deparou assim que, putz, isso aqui é bem diferente do que eu tinha visto até agora? Foram 2 momentos eu posso citar. Um deles é o interno, onde a síndrome de não sei tanto quanto deveria para lidar com tais pessoas, ela aconteceu muito grande, né? Nossa síndrome do impostor, a minha, assim, cresceu exponencialmente. Quanto mais times eu assumia, mais ela crescia. Então, assim, era o que eu tenho até hoje que lidar muito com isso, mas, assim, de uma forma um pouco mais controlada. Mas da barreira de necessidade mesmo de ver o outro time lá do outro lado e de você talvez não fazer parte cultural disso, foi algo que me deu um baque inicial também. Foi aquela sensação de que eu não pertencia àquela situação, àquele mundo. Era muito diferente você olhar para o lado, por exemplo, no teu país, vendo tanta dificuldade aqui, e o outro lá com problema porque entrou na fila do iPhone e não conseguiu comprar o iPhone, sabe? Uhum. Então, assim, dá aquela sensação de o que eu estou fazendo? Como isso está acontecendo comigo aqui? Então, é o tipo de coisa que te dá aquela sensação de, gente, a gente valoriza muito o que nós temos, a gente respeita muito o que está lá fora, mas dá esse baque inicial onde a cultura ela é exposta na tua cara, assim, do tipo, é muito diferente. Uhum. Apesar de você viajar, apesar de você tirar férias, né, e ter a possibilidade, o privilégio de poder visitar outros países, quando você lida com o dia a dia, isso muda bastante. Então, assim, é quase que o tempo todo sendo jogado na sua cara a grande diferença, não só cultural, mas de como as pessoas vivem, do que elas priorizam ou do que é importante para elas. E isso causou um pouco de estranheza para mim no começo. Depois, de novo, aquilo da cultura, né? Você cria algo em comum e aí você, né, cria esse laço com as pessoas. Então eu comecei a vencer isso aos poucos. Mas toda vez que eu tenho que explorar um país diferente para que eu pense na possibilidade de ter um time lá, me vem um pouquinho naquele
lá atrás, daqui a 5 anos atrás, onde eu tive que começar isso, onde eu recomeço que a síndrome do impostor, o baque da cultura, tudo bem, tudo junto, assim, ao Uhum. mesmo tempo. É humano, né? Não tem muito lá como fugir disso. A gente vai se acostumando ali com o tempo, a gente vai vendo que, putz, não, realmente, talvez eu pertença a esse ambiente aqui, mas é natural, assim, que ela surja. E, assim, quando a gente trabalha com times em culturas diferentes, é natural que a gente talvez tenha ali a dificuldade de, até pegando esse ponto que você comentou, né, a dificuldade de fazer as pessoas se sentirem incluídas, né, porque pode ser que a gente talvez dê mais atenção a um lado, talvez a um país ali, talvez um pouco mais para o outro e tal, o pessoal sente, putz, talvez eu não faça parte e tal. Então, como que você faz assim para tentar evitar que esse cenário aconteça? Eu tento ao máximo mostrar o quanto nós somos bons, não no sentido de sermos melhores do que outros, mas enquanto brasileiros é a nossa criatividade, tudo isso que nós temos a oferecer. Quando você entra numa reunião, e isso é uma coisa que o meu CTO me disse na minha segunda semana de trabalho com ele. Eu fui entrar numa reunião com um cliente de uma empresa lá, né, gigantesca, e eu lá, assim, simplesmente, tá, vamos ver o que está acontecendo aqui. E o que ele falou para mim foi: você não é pior do que eles, você não é diferente deles, você tem o teu conhecimento e ele tem os deles. Então, assim, isso vai ser complementar em algum momento. Então, o que eu tento passar para o meu time hoje é essa sensação de que não fique tão preso a essa pessoa é lá dos Estados Unidos, essa pessoa é lá de Londres. Não. Essa pessoa veio lá da China e está trabalhando naquelas tecnologias que você sempre quis trabalhar. Não. Você tem a oferecer algo que eles não têm, senão você não estaria nessa reunião com eles. Eles não estariam procurando a tua empresa. Então, senta, respira e tá bom, vamos ver o que eu posso oferecer para eles. E nesse o que eu ofereço, tem também o que eles vão me oferecer. É o quanto eu vou crescer, aprender e curtir tudo que eu tenho a compartilhar nesse momento. Então, eu tento repassar essa mesma sensação que eu tive quando eu comecei, essa necessidade, porque como tu comentou, é muito humano a gente querer de cara encontrar tudo que é conhecido, né? E quando isso não acontece, nos dá aquele medo, ansiedade, as borboletas do Uhum. estômago e tal. Então, assim, eu diria que quando você vence essa barreira, você se sente um pouco melhor. Porque há muita aquela sensação de que os outros sabem mais do que a gente e que você talvez não tenha nada a oferecer. Uhum. Isso é uma barreira que a gente vence, Sim. sem dúvida nenhuma. É aquela famosa síndrome de vira-lata, né? Eu não sei se isso acontece É isso. com outras pessoas, mas assim, com a gente acontece bastante. Eu já senti isso também, acho que é super natural, assim. Apesar de não ser bom, acontece com alguma frequência. E Exato. o outro ponto é, vocês hoje têm vamos dizer assim, alguma cerimônia global que vocês envolvem todo mundo, enfim, talvez num mesmo encontro ali, para o pessoal, não sei se trocar experiência, pelo menos compartilhar o que está se passando ali entre os times? Cada time tem a autonomia de trazer as suas cerimônias e eles são muito adaptáveis. Então, muito disso acontece dentro dos times, né? Os nossos times hoje eles são divididos por tecnologia. Então, eu tenho um time de Android, de iOS, web, eu tenho um time de QA, design, produto, projeto, enfim. Então, essas divisões elas acabam sendo muito unidas porque elas fazem muito disso. Troca de experiências, né? O que você aprendeu num cliente na China, eu estou passando num cliente nos Estados Unidos. Como que eu faço para vencer também isso? Então, isso acontece. Enquanto empresa, nós temos alguns momentos, como mensalmente nós temos uma reunião onde está todo mundo envolvido. Essa reunião, geralmente, ela é presidida, se não pelo nosso CEO, pelo nosso CTO, ou às vezes mesmo eu estou lá fazendo o papel de host daquela meeting e assim vai. Então, isso são coisas que trazem um pouco mais olha, estamos na mesma, vocês estão vendo? Tá vendo gente de todo lugar aqui? Tá aqui, estamos lá, estamos fazendo acontecer. Então, isso acontece bastante. Mas o que eu acho mais legal disso tudo é não depender de nível hierárquico para fazer isso, né? Então, assim, você tem o teu time, vamos nos unir aqui e conversar sobre isso. Isso é algo que é super incentivado para que haja essa troca. Porque é muito daquilo onde eu posso ter a resposta para o teu problema e a gente pode ser que não trabalhe junto. Então, quando que eu teria essa resposta? Eu teria que bater a cabeça até acontecer. Então, esse tipo de coisa só acontece com essas cerimônias, onde o time troca, todo mundo ganha, e no final a gente sai mais forte de cada uma que acontece. Uhum. Bem massa. Assim, hoje o pessoal chega a se encontrar fisicamente em algum momento assim, chega a viajar de um país para o outro, como é que funciona isso? Geralmente, eles combinam entre as tecnologias disso Uhum. acontecer. Muito para o Brasil. Então, assim, vem o pessoal e vem para o nosso escritório no Brasil.
Recentemente tivemos o nosso time de QAs, se eu não me engano, tínhamos 60% a 70% deles já todos juntos no mesmo lugar, o que foi bem legal. O nosso time de produto faz isso de forma recorrente. Os times de tecnologia organizam encontros menores, porque eles são muito maiores, né? Então eles organizam encontros menores. Eu sei que teve uma que aconteceu em Minas Gerais recentemente, em Belo Horizonte, inclusive, que eles se juntaram, se eu não me engano, 7 ou 8 pessoas que tinham tecnologias diferentes, mas moravam por perto e fizeram isso acontecer. A gente não subsidia isso no ponto de vista de trazer todo mundo para um lugar e fazer a coisa acontecer. No momento, até a gente organizar o que é o futuro e aí garantir que está todo mundo na mesma página para que faça acontecer. Mas eu vejo com certeza um hackathon acontecendo muito em breve com uma empresa toda, a gente trazendo soluções que a gente nem sabe que precisa, né? Então, assim, é algo que só acontece quando está todo mundo junto. Mas lembrando que, mesmo nesse cenário, com certeza uns 10%, 15% talvez não consigam ir. Então, a gente trabalha para que esses sintam incluídos, né? Usar o Zoom, que é a nossa ferramenta oficial, a gente usa o Huddle do Slack, veio para ajudar muito. Então, assim, o objetivo é, estamos unidos fisicamente ou não fisicamente, mas a gente está ali no mesmo barquinho. Inclusive, né, você comentou aí sobre Hackathon, isso é uma excelente ferramenta para trazer as pessoas para trabalharem juntos ali, especialmente pessoas que eventualmente nunca tenham trabalhado juntas. Então, putz, se elas puderem talvez conhecer alguém novo ali, aproveitar o próprio evento para conhecer alguém novo e, enfim, entregar uma solução interessante ali, né? Então, se for feito remotamente, acho que funciona legal também, presencialmente, claro que é melhor, mas inclusive dá para ser remoto, então é uma forma de trazer todo mundo ali para pensar nos problemas da empresa, de terem aquele espaço ali para se comunicarem durante aquele período, resolverem problemas juntos. Isso, na minha visão, assim, na minha experiência, isso tende a fortalecer aquele senso de equipe, sabe? Pô, vamos trabalhar junto para conseguir chegar nisso aqui. A gente tem pouco tempo para chegar lá, então a gente precisa se comunicar muito bem. Exato, então e você cria ferramentas que você nem imaginava, né? Você cria essa conexão com as pessoas e que você sente que ela perdura. Porque se você botar no papel, né? Por exemplo, você tem 300 colaboradores, você hotel, passagem para todo mundo, olha do ponto de vista monetário, caro, né? Algum custo bem alto. Mas você fazer um hackathon onde está todo mundo envolvido, aquele senso de cultura, aquele senso de comunidade, é uma coisa que você não tem preço, você não tem como trazer isso para dinheiro, sabe? Então é algo que as empresas precisam, que os times precisam e que sempre que é possível, realmente é algo que tem sido feito. A gente tem alguns hackathons acontecendo em times específicos também, em menor escala, onde num time frame específico o time tem trazido soluções, principalmente agora usando ferramentas do hype aí, né, AI e etc. Então é um momento legal de você explorar isso e por menor que seja em escala, isso cria aquela sensação de comunidade, onde pessoas que se comunicavam nas dailies dizendo o que fez naquele dia, ou o que vai fazer naquele dia, hoje está marcando de fazer um happy hour virtual. Então, assim, é a coisa que só cresce desses momentos de interação e os hackathons estão aí para trazer isso, né, sem dúvida nenhuma. Muito bom. E um outro ponto, assim, que já é difícil fazer rodar localmente, que é quando a gente fala de gestão de projetos e tal. Então, normalmente a gente tem aquela dificuldade na execução, né? De, putz, não, isso é responsabilidade de fulano, isso é ciclano, papá, como é que a gente faz para se comunicar? Então, localmente já existe uma certa dificuldade de fazer isso. Imagino que a dificuldade seja ainda maior quando se envolve outros países, outros time zones, culturas diferentes e tal. Então, eu queria entender, assim, como é que você enxerga esse ponto, né? Então, como é que a gente faz para, talvez, a execução não ser tão dificultada quando a gente está trabalhando ali com pessoas, enfim, tão distantes da gente? Ótima pergunta. Essa é uma grande dor, né, quando você trabalha de forma remota, porque não existe aquele vou sair da minha cadeira e até a cadeira da outra pessoa e dizer, e aí, tá tudo bem, precisa da minha ajuda, né? Isso não acontece. Acontece, mas de forma diferente quando você está remoto. Mas hoje nós temos duas formas de trabalho. Na empresa, nós temos uma que é voltada aos projetos que nós gerenciamos, né? O cliente vem para a gente com um projeto e a gente executa esse projeto com um time completo. E tem outra situação que são projetos onde o cliente precisa de ajuda para aumentar, para fazer uma feature, ou simplesmente para aumentar o time dele. A gente costumeiramente chama no Brasil de outsourcing, né? A gente chama de staff augmentation. Então, esse processo, onde nós temos uma pessoa, duas pessoas, ou um time dentro do time do cliente, é muito curioso, inclusive, porque eles têm que se adaptar à cultura do cliente,
para garantir que esse projeto, produto, enfim, aconteça também nesse meio tempo. E a gestão de projeto vem a isso no quesito de organização disso tudo acontecer. Por exemplo, quando a gente gerencia o projeto do começo ao fim, onde nós temos o poder em cima do projeto, então, assim, o fato de termos dailies específicas, mas que não são aquelas dailies só de status report, sabe? De coisa assim, gente, é um momento de colaboração. Pair programming funciona super bem nesse cenário. Nós, quando trabalhamos com code reviews, né, não é aquele code review de peraí que eu vou apontar todos os erros desse código agora. É do tipo, gente, como a gente pode dar o melhor nesse produto, porque lá na frente somos nós que vamos dar manutenção nele. Então, isso tudo faz criar uma forma de pensar, uma mentalidade de colaboração. É até meio clichê você fala, né? Mas colaboração inclusive é um dos nossos valores, viu? Colaboração é algo que faz com que a gente surja de indivíduos para uma comunidade, né? Então, assim, nessa visão, a gente sabe que o que eu fizer impacta o outro. E o que ele fizer vai me impactar. Então, assim, eu não vou botar uma pedra na frente dele, eu vou limpar o caminho para ele. E essa mentalidade, ela cresce dentro dos times de acordo com o que o projeto anda. A gente tem muito problema com comunicação, como as empresas, né? Todas as empresas têm problema de comunicação, só que a gente vence os problemas a partir do momento que as pessoas enxergam esse mindset, essa mentalidade de eu vou ajudar ao invés de dificultar. E aí você se abraça no sentido de, peraí, eu não preciso escrever esses testes aqui, o QA vai fazer isso. Não, mas se eu tenho tempo, eu vou ajudar ele a fazer. O Project Manager está lá alimentando as planilhas e trabalho dele para fazer a coisa acontecer e olhando para o board, etc. Não, mas espera aí, ele quer testar o produto, ele vai testar o produto. Então, há essa mentalidade de, não é porque eu tenho um job title, né, eu tenho um título específico, que não vou olhar para o lado e ajudar quem está perto de mim. Isso ajuda muito, tem feito muito, muito sucesso nos nossos times, inclusive quando rodamos as pesquisas, né, para garantir que as pessoas estão satisfeitas e felizes, a colaboração é o que sempre destaca no sentido de sempre tem alguém ali por mim, nunca estou sozinho. E quando a gente vende a nossa empresa para os nossos clientes, que a pessoa, às vezes, o cliente chega para a gente e diz assim, eu preciso de 2 pessoas que manjam muito de Go, por exemplo. Eles não levam 2 pessoas, eles levam 350 pessoas, mais 2 que manjam de Go. Então, assim, é toda uma empresa preparada para dar o suporte para aquelas 2. E no final do dia, é isso que dá aquela satisfação de, pô, estou trabalhando num lugar legal, num lugar que eu sou valorizado e eu ainda tenho 350 pessoas me ajudando caso eu dê uma escorregadinha aqui. E isso realmente é colaboração. Muito bom, assim. E interessante é que hoje, para mim, quando eu estou formando equipes ali, colaboração, eu costumo dizer que é inegociável. Então, ou a pessoa colabora naquela equipe, né, que a gente está formando, ou talvez ela não deva mais fazer parte da equipe. E às vezes acontece, às vezes, enfim, a pessoa não gosta. Ok, mas beleza, né, não é nessa equipe aqui que você vai trabalhar, né? Agora, se isso já é útil em uma equipe, vamos dizer assim, brasileira, vamos colocar assim, imagina quando a gente fala de uma equipe ali de pessoas de diferentes países, diferentes fusos, onde naturalmente os obstáculos são maiores, então sem colaboração dificilmente as coisas vão caminhar. Então, se já é importante local, imagina global, né? Exato. E você tem que usar quase que um framework chamado colaboração em escala, né? Uhum. Porque você está sempre aumentando isso. E como é que o desafio do líder, né? Como que você sai de um time de 5 para 15 sem perder aquela mesma cultura de colaboração que os teus 5 tinham? Então, assim, o time tem que estar muito alinhado e o líder tem que ser o guardião dessa cultura, né? Aquele que diz, olha, colaboração não é negociável. Ou você colabora, ou infelizmente talvez a empresa não seja para você. Então é necessário esse sangue frio, a certo modo, para você entender também que quando você trabalha com gestão estratégica de time, você monta um time sabendo que eles são diferentes em atributos, em conhecimentos, mas que existem coisas dentro desse time que não são negociáveis. A colaboração, de fato, é uma delas. Sim, sim. E um ponto ali que pode atrapalhar a colaboração, isso em qualquer contexto, é quando as equipes, né, as pessoas, elas têm prioridades diferentes ali, né? Então, talvez tenham equipes diferentes e tal, têm prioridades diferentes. Nesse caso, como vocês lidam com esse cenário? Né? Tipo, talvez uma pessoa ou uma equipe tem uma prioridade que seja um pouco diferente daquela outra. Como é que faz para colaborar nesse sentido? Existe uma coisa que é muito, apesar de simples, mas ela é difícil de você inculcar na cabeça da pessoa em determinados momentos, principalmente que quando as pessoas vêm de ambientes de trabalho muito mais
cheio de regras ou burocráticos, que é quando você está ali em prioridade, você baixa a cabeça e Uhum. só olha para si, né? Você está olhando só para si. Só que nesse momento você esqueceu que você está num time, né? Então você esqueceu que você faz parte de algo maior. Então o que que a gente tenta fazer, e eu digo tenta porque realmente para cada pessoa é uma tentativa, é fazer com que a pessoa, por mais que ela esteja numa prioridade ou no momento de necessidade dela, ela pode simplesmente dizer, gente, eu vou abaixar minha cabeça porque eu tenho que entregar essa task até amanhã, meio-dia. O time todo vai fazer o que for preciso para não incomodar essa pessoa para que ela entregue sua task. E mais, eles vão se colocar à disposição para fazer assim, tem como quebrar isso em tasks menores para nós te ajudarmos? Então, é o que acontece nesses times com prioridades diferentes. O outro time tem a prioridade deles, mas eles sabem que eles não vão chegar sozinhos no resultado. Então, eles estão ali juntos, estão lá em parceria para que a coisa aconteça. Falha de vez em quando isso? Falha, sim. Os times em algum momento olham prioridade de um jeito, né? Do tipo assim, ah, mas a minha prioridade é melhor do que a sua prioridade, né? Ou quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Então, isso de vez em quando acontece, mas daí vem a figura do líder, o guardião da cultura, onde ele diz, gente, colaboração, né? Vamos organizar a casa aqui e essa organização acontece e aí o time que deu aquela derrapadinha volta a entrar no trilho novamente. Então, não é uma figura mítica, né? O líder é uma figura real que acontece, que está ali no dia a dia sofrendo, curtindo com o time, porque ele sabe que no final do dia o bônus e o ônus é do todo, né? É do time, e ele, como responsável por esse time, quer realmente lá curtir os louros com todo mundo no final. Com certeza. E um outro ponto que eu também queria ouvir aí tua experiência, né? É sobre assim, quando a gente tem times que crescem, né? Então se tornam ali relativamente grandes, a gente começa a ter, vamos dizer assim, pessoas trabalhando de um jeito, outras de outro e tal. Então pode faltar ali talvez não vou dizer necessariamente uma padronização, mas pelo menos algum combinado para você otimizar o trabalho pessoal como um todo, né? Daí que eu queria entender como que a gente consegue lidar com esse cenário de, putz, esse pessoal está trabalhando muito diferente e tal, será que vale a pena criar padrões aqui ou não? Vale a pena governar aqui, criar uma governança ou não? Como é que você lida com isso? É uma ótima pergunta, porque quando você pensa em colaboração, você pensa em autonomia também, né? Uhum. O time tem o poder de tomar as suas decisões, mas é nosso dever enquanto líderes também é dar opções às pessoas, né? Então, assim, você criar um framework para elas no sentido de isso aqui é o mínimo se você não sabe para onde seguir, segue esse aqui que vai dar certo, é uma base. E quando você cria bases sólidas, aí o resto dali cresce super bem e a coisa acontece, né? Então, assim, nem dar regras demais, mas também nem deixar solto demais, no sentido de que frameworks ou objetivos ou pelo menos formas de trabalho são necessárias para garantir o resultado final. Em algum momento, esses times podem se sentir perdidos. É natural que num curso de um projeto, de um produto de 2 anos, em um dado momento você sinta, será que eu estou indo na direção que eu preciso? Então você, enquanto líder, está lá providenciando essas ferramentas e dizendo, gente, olha aqui, ó, 5 opções para vocês. Qual é a melhor para nós? Vamos experimentar, vamos testar, vamos ver o que acontece? Ah, não funcionou a primeira? Beleza, tem mais 4, vamos tentar assim e vai. Então, essa visão é necessária. A ideia não é ser somente eficaz, a gente tem que ser eficiente também. E não dá para ser eficiente sem documentação, sem uma visão de, olha, a gente aprendeu tudo isso no passado, não vou deixar lá, eu vou trazer para mim, time, olha, a gente aprendeu fazendo assim, que tal a gente seguir? E aí as coisas seguem dali para frente. É uma mudança bem grande que a gente tem trabalhado ultimamente, que é somos muito eficazes e é um orgulho nosso de sermos eficazes, mas às vezes a eficiência ela esbarra em um conhecimento deixado lá atrás, uma documentação talvez, e quando eu falo documentação não é aquele documento padrão tipo procedimento operacional padrão da ISO, aquela coisa toda, não, é uma documentação que está lá uma página no Notion dizendo assim, gente, tivemos um problema com essa API e a solução foi essa e hoje eu estou com esse mesmo problema e encontrei ali a solução. É uma forma de você repassar conhecimento. Aí o que, que a gente faz? Utiliza desse repassar conhecimento em eventos de tecnologia. A gente tem eventos do time web, do time de Android, do time de iOS, onde eles se reúnem periodicamente, trocam informação, um pouquinho daquilo que eu falei antes para ti, mas também que eles trazem assuntos do tipo assim, eu enfrentei isso no meu projeto, tá aqui. Uhum. Aí naquele momento tem alguém assistindo e dizendo assim, puxa, é verdade, eu estou passando por isso, agora eu já sei o que fazer. Então você cria essa sensação assim de
dar um guidance, né? Dar um guia, uma linha pelo menos para ser seguido. Mas o time é o detentor da autonomia de dizer onde seguir ou como seguir. A gente aponta para o norte, né? Uhum. E o time decide, ok, então a gente precisa disso para ir lá. Então a colaboração do time envolve também um alto nível de autonomia. Uhum. Mas autonomia não significa abandonar, né? Então, assim, você delega, mas você acompanha, você dá tudo que o time precisa para executar aquilo que precisa. Uhum. E tem algum, talvez algum processo ou algum, sei lá, artefato que vocês têm assim que, putz, não, isso aqui, cara, todo mundo vai ter que usar pelo bem de todo mundo, assim. Tem alguma coisa que vocês escrevem em pedra nesse sentido que, pelo menos por enquanto, assim, parece que, não, isso aqui é importante a gente seguir? A gente tinha um SDLC, né, se Uhum. podemos usar assim, onde a gente desenvolveu pontos básicos de um processo de desenvolvimento de software, onde era aquilo ali minimamente que a gente esperava que os times fizessem. Uhum. E isso veio até hoje. Então, assim, eu diria que esse documento tem uns 4 anos mais ou menos, e esse documento já está desatualizado. Mas os times estão funcionando. Então, assim, o conhecimento está ali, só que ninguém atualizou o documento ainda. Então, nós hoje estamos num processo de juntar de novo as pecinhas do nosso processo de desenvolvimento de software e trabalhar numa documentação ou num artefato final que vai trazer uma atualização a esse nosso processo de desenvolvimento de software básico, que envolve como é que a gente roda um Git flow do nosso processo, já que nós desenvolvemos apps, sites, nós desenvolvemos experiências conectadas, a gente desenvolve skills para Alex, enfim, toda a cadeia de desenvolvimento, ela não pode simplesmente fazer algo pensando em uma dessas etapas, enfim. Então é algo que a gente desenvolve e que a gente está trazendo agora, e é um trabalho em progress, inclusive. A gente está hoje atualizando essa documentação para garantir que esses 4 anos de conhecimento não sejam perdidos. E aí, de novo, nós vamos ter um documento, e esse documento vai sair do Google Docs e vai para o Notion agora, e no Notion estará disponível para todo o time, inclusive um documento que vai ser usado no onboarding de novos colaboradores, né, onde se passa, olha, aqui no ArcTouch é assim que a gente faz. Só que tem um disclaimer gigantesco, que é assim, nós fazemos isso como base, mas o time ainda tem autonomia para fazer como gostaria, de acordo com a necessidade de cada projeto. Uhum. Muito bom. Daí eu queria pedir para você passar aqui sua mensagem final, né, para quem estiver liderando aqui, talvez times globais também, para uma liderança de equipe ali, talvez o Tech Lead, Engineering Manager, e para você fazer seu jabá aí, caso você queira, fica à vontade aí. Boa, obrigado, Edu. Uma das coisas que me ajudou muito e tem me ajudado muito na minha carreira até hoje é você enxergar as coisas com uma atitude correta, que é aquela visão de tu pode não saber tudo e tu não sabe tudo, tu pode não conhecer de determinada coisa, você vai encontrar pessoas maravilhosas no teu caminho, então aproveite. É uma necessidade, você precisa aproveitar, você precisa aprender que não é o objetivo só que conta, que esse caminho vai contar muito para ti. E para mim isso conta muito. Então, assim, as partes mais divertidas que eu vejo e que acontece muito para mim é quando eu seto aquele projeto, aquele goal, aquele objetivo muito específico e o caminho é essa construção e é onde eu curto mais. Então, assim, você líder que está agora começando ou se você já tem uma certa experiência com pessoas, olha para o lado, olha para as pessoas que estão contigo, aproveita a jornada e não só aquele objetivo que é a entrega, não é só aquele deploy que você precisa fazer, sabe? Tem toda uma necessidade humana dentro do processo de desenvolvimento de software. Muito se fala hoje em dia, né? Será que as AIs vão criar, acabar com trabalhos das pessoas? O dev vai morrer porque o chat GPT lá ele consegue fazer o que um dev faz e tal. Se mudar, a gente cria novas coisas, a gente muda, mas vai ser sempre de humano para humano. E isso a AI nunca vai vencer. A gente tem essa vantagem sobre a AI, né? Nós somos humanos, né? Então, assim, é uma necessidade de nós enquanto humanos. E eu diria assim, aproveite o processo. A parte técnica é maravilhosa, é a que nos brilha os olhos, sem dúvida nenhuma. Só que o nosso dia a dia é feito de pessoas. Então, líder, foca em pessoas. Foca em quem está do seu lado, porque todo momento que você empodera essa pessoa a fazer melhor, ela está te ajudando a ser melhor, porque o teu resultado vai ser melhor, e isso lá na frente você vai colher esses frutos. E na ArcTouch nós temos muito essa cultura onde nós priorizamos as pessoas, né? Nós trabalhamos muito forte com o desenvolvimento de pessoas, os nossos líderes são muito capacitados para lidar com pessoas, são desafios globais, né? A gente vem falando aqui sobre
comunicação, a gente vem falando sobre como alinhar os times, como fazer com que formas assíncronas de comunicação funcionem, e no final do dia a gente sabe que como a gente lida com pessoas, vai falhar em algum momento, tá tudo bem. A gente precisa não deixar a peteca cair e organizar para que as coisas tenham um prosseguimento, uma continuidade. Falha hoje, testa novo amanhã, testou não funcionou, vamos para uma próxima. E nós nos orgulhamos de termos um ambiente onde não é só saudável psicologicamente para as pessoas serem quem elas são, mas também para elas explorarem, testarem e chegarem onde elas querem chegar, né? Nós temos goals, objetivos muito específicos, só que o caminho, de novo, é as pessoas que fazem. E aí, nesse caminho que nós nos orgulhamos aí de sermos chamados de um lovable workplace. E é uma parte muito boa do nosso trabalho, e eu posso dizer enquanto líder que ver as pessoas nesse momento lá te trazendo tudo aquilo que você construiu, no sentido de eu sinto isso acontecendo e eu vejo isso acontecendo, é uma das partes mais reconfortantes aí de líder. E eu sugiro você, líder, que talvez nunca pensou nisso, a tentar. Vai ser muito bom, você vai curtir bastante. Muito bom. Excelente, Davi. Muito obrigado novamente aqui pelo papo. Eu curti demais assim, conversar contigo, cara. Um abraço e até a próxima. Um abraço, Edu. Obrigado de novo pela oportunidade, cara. A gente se vê por aí. Falou.